Perdão? Agradecer ao deputado Luiz Couto, que não fere a alma feminina desta mesa ao fazer parte dela, com certeza, porque carrega a coragem que as mulheres carregam e carregam também o compromisso que as mulheres têm com a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, portanto, deputado Luiz Couto, sinta-se bem-vindo nesta mesa composta quase que exclusivamente de mulheres. Eu queria apenas dizer que essa não é uma discussão menor, essa é uma discussão absolutamente fundamental para que nós possamos fazer o recorte da importância da terapia ocupacional nas políticas do Brasil e na vida das pessoas. Eu penso que são poucas as profissões que têm um compromisso tão grande com o diálogo humano, porque a terapia ocupacional, via de regra, ela vai puxando os fiapos de vida que estão sobre os escombros de muita desigualdade social e de muita discriminação também, que são processos de desumanização simbólicos e às vezes literais, porque sempre a desumanização simbólica, ela precede uma desumanização literal. Então, são processos que foram construídos por essa lógica de desumanização e que a atuação da terapia ocupacional, dos terapeutas, das terapeutas ocupacionais, visa puxar esses fiapos de vida e construir uma sociedade que seja uma sociedade mais justa e mais igualitária, que as pessoas se sintam pertencentes a ela. E falo isso porque nós acompanhamos a política de saúde mental há muito tempo. E tem pouco tempo aqui no Distrito Federal que nós temos o aumento do número de terapeutas ocupacionais na política de assistência ou na assistência à saúde mental. É uma diferença imensa. É uma diferença imensa. É uma diferença que não foi marcada pela presença de outros profissionais, mas que a presença do terapeuta ocupacional nas unidades que fazem parte da rede de assistência à saúde mental, que muitas vezes não funciona como rede, mas funciona como entidades apartadas, isoladas, e um grande desafio nosso é a construção de redes, mas é uma diferença imensa, porque as pessoas se sentem pessoas. E eu acho que é o grande desafio, que as pessoas possam ser sentidas enquanto pessoas, pensadas enquanto pessoas, que as pessoas possam ser vistas enquanto pessoas, posto que nós não somos coisas. E todas as profissões que resgatam a nossa humanidade, elas enfrentam um dos maiores desafios desta etapa da nossa história, que é o desafio meio shakespeariano do ser ou não ser. São pessoas que são. Terapia ocupacional é isso. E terapia ocupacional, via de regra, lida com pessoas que carregam essas marcas, a marca da exclusão, a marca da discriminação, e vão construindo as formas das pessoas ressignificarem as suas vidas, se sentirem incluídas, ressignificando e construindo novas trajetórias. Por isso, a diferença tão grande na terapia ocupacional dentro da assistência à saúde às pessoas que têm sofrimento psíquico. Nós, não é à toa que temos neste Brasil, que somos filhos das casas grandes e senzalas, de certo, mas somos filhos de muita gente que desconstruiu as casas grandes e senzalas. Nós somos filhos de Zumbi dos Palmares e somos filhos de Nízia da Silveira. E Nízia da Silveira criou a terapêutica ocupacional. Ou seja, fez com que as pessoas, a partir da própria atividade humana, pudessem resgatar uma humanidade negada. Uma humanidade desconsiderada e invisibilizada. Então, portanto, quando nós falamos de terapia ocupacional, nós estamos falando disso. E estamos falando de profissionais que, penso eu, deveriam estar na formulação das políticas públicas, porque entendem o sofrimento do outro e têm um compromisso com a superação do próprio sofrimento. E nós estamos falando não apenas da área de atenção às pessoas com sofrimento mental, mas nós estamos falando de algo que vai para além da própria doença consolidada e identificada nos códigos internacionais. Nós estamos falando do sofrimento. Por isso, a importância da
terapia ocupacional na atenção básica, na saúde da família, onde você tem um universo que mostra que a gente não é só a gente são os que já foram embora. Nós somos os nossos antepassados também. A gente é o chão que a gente pisa. E é preciso que nós tenhamos também terapeutas ocupacionais nas estratégias de saúde da família. Mas não é só isso. Nós temos uma discussão que é absolutamente fundamental de resgatar a beleza e o caráter estruturante do trabalho. O trabalho, muito tempo nós lutávamos e lutamos até hoje pela diminuição das jornadas, para que nós tenhamos direito ao nosso próprio tempo. Essa é a luta das mulheres que foram assassinadas em Nova York, ter acesso ao tempo, ter direito ao tempo que pertenciam a quem empregava e aos donos da fábrica. É a luta dos trabalhadores de Chicago, que deu origem ao 1º de maio. Mas nós temos que entrar numa outra discussão. É que nós queremos a felicidade no local de trabalho. Nós não queremos apenas que o trabalho seja reduzido porque ele provoca um grande sofrimento e a sua jornada e a nossa jornada tem que ser reduzida. Nós queremos ter acesso a todas as esferas da vida que não se concentram só no trabalho, mas queremos o trabalho com qualidade. E, por isso, na saúde ocupacional, é fundamental ter o terapeuta ocupacional. É fundamental que nós possamos resgatar essa qualidade que é o princípio da saúde, que não é o contraponto de doença, mas a qualidade de vida. Aí alguém me pergunta, e o que é qualidade de vida? Sabe o que é qualidade de vida? É felicidade. É felicidade. Nós queremos a felicidade no local de trabalho, nós queremos a felicidade no local de moradia, nós queremos a felicidade, não como exceção, mas como uma regra que está associada à nossa existência humana. Terapeuta ocupacional é construtor de felicidade, seja nos hospitais, seja na política de saúde, da saúde que atende as pessoas com transtorno e sofrimento psíquico, seja no local de trabalho, seja no sistema prisional, porque o sistema prisional tem coisa mais anuladora da existência humana do que o sistema prisional, como ele é constituído no Brasil, que são masmorras que nos lembram todos os dias que nós queremos sobreviver aos pedaços, são fiapos. As pessoas são transformadas em fiapos humanos. E por isso a importância de, nas equipes de saúde prisional, neste convênio entre justiça e saúde, nós tenhamos os terapeutas ocupacionais. Portanto, eu queria dizer, num primeiro momento, que é importante que nós tenhamos os cursos de formação, mas é importante que nós possamos dizer que o Brasil precisa dos terapeutas ocupacionais. Pense nos meninos que estão e nas meninas que estão no hospital psiquiátrico que nós queremos desconstruir, aqui de Brasília, o São Vicente de Paulo. E pega a fala dele. E a fala negada, é uma fala negada. Mas a fala dele é uma fala que aponta a importância dos terapeutas ocupacionais. A referência dele é essa, porque o terapeuta ocupacional, no sistema de atenção à saúde mental, ele traz na sua própria existência e na existência da sua atuação, ele traz a reforma psiquiátrica, ele traz o antimanicômio, ele traz a lógica antimanicomial, como Nício da Silveira, lá adiante, onde nem se discutia ainda essa lei que tem que se transformar em realidade, ganhar coração, ganhar pernas e ganhar braços, enfim, que é a reforma psiquiátrica. A existência do terapeuta ocupacional, a existência em si e o seu trabalho, ele já é o contraponto do que é o manicômio, já faz o luto dos manicômios nesse Brasil. Aliás, vocês estão junto conosco na discussão, na frente parlamentar da reforma psiquiátrica, e nós queremos fazer a comissão da verdade nos manicômios desse Brasil. O Brasil tem que reconhecer os seus manicômios, o que eles representaram, como eles foram frutos de tanta construção de crueldade no nosso Brasil, para que nós não tenhamos que, apartando-os da nossa própria memória, da memória desta nação, possibilitar que ele exista, às vezes, aos pedaços, às vezes
país tão inteiro na nossa contemporaneidade. Então, por fim, eu queria dizer, se nós vamos falar da política de assistência social, onde as pessoas, a elas foi negada essa conjunção de direitos que reafirmam a própria humanidade e, dentre tantos outros, a condição de sujeito. O terapeuta ocupacional resgata a condição de sujeito. Condição de sujeito. Amplia sonhos, amplia perspectivas. Mas, se nós vamos falar da assistência, que é uma construção de direitos, talvez na assistência a gente tenha um espaço dos mais propícios, junto com a educação e a cultura, para a construção de sujeitos de direito. Mas, se nós temos a necessidade das políticas relativas ao trabalho e à geração de trabalho e à geração de renda. Se nós temos a necessidade dos TOs e das TOs na política de saúde, e nós temos também na política de cultura, porque terapia ocupacional é transversal, como são os direitos. Como são os direitos da pessoa humana. Pense se é possível você assegurar um direito violando o outro. Você só assegura os direitos reconhecendo que eles são universais. E a dor dos meninos e das pessoas que choram as mortes em Orlando é a nossa dor. Como a dor daqueles que choram os estupros das suas filhas e aquelas mulheres que sofrem o próprio estupro, é a nossa dor. São universais e são interrelacionados. Mas tem poucas profissões que carregam essa transversalidade e essa conjunção, esse enganchar dos direitos de forma tão nítida como os terapeutas ocupacionais. Por isso, nós estamos realizando essa audiência, para que nós possamos dizer que precisamos de mais escolas, onde nós tenhamos mais oportunidades para que se formem terapeutas ocupacionais, mas que essa discussão, ela traz uma outra, ela é grávida de uma outra discussão. Nós precisamos de terapeutas ocupacionais no serviço público do nosso país e nas instituições deste país. Uma discussão está grávida da outra e elas se retroalimentam. Nós vamos, desta audiência, levantar e encaminhar estas notas taquigráficas para o ministro da Saúde, para o ministro da Educação, com respeito à contribuição da saúde e da educação nesta audiência. Vamos marcar com a Andifes, nós queremos marcar com a Andifes. Esta comissão vai solicitar uma audiência com a Andifes para discutirmos o compromisso das escolas com a construção da oferta de formação na terapia ocupacional. Vamos, junto com vocês, nós vamos juntas fazer esta discussão. E penso eu que nós, desta audiência, deveríamos estar construindo um grupo de trabalho para que nós possamos trabalhar o recorte da terapia ocupacional em todas as políticas, não apenas na saúde, na educação. Eu posso estar enganada, porque a minha realidade é muito local, mas eu penso que onde mais cresceu o TO foi na saúde, eu acho, e cresceu ainda de forma muito insuficiente, mas foi onde mais cresceu. Mas nós precisamos das TOs nas escolas também, não é? Nós estamos aqui entrando com uma proposta e uma política nacional de estimulação precoce, e nós não vamos incluir terapeuta ocupacional? Como fazer política de estimulação precoce se nós não temos terapeutas ocupacionais? Então, do ponto de vista da saúde, não apenas da formação, mas da atenção, da educação, não apenas na formação, mas da atenção e da disponibilização da terapia ocupacional nas nossas escolas, do ponto de vista da saúde, da cultura, da geração de renda e da assistência social. Essas políticas, que são políticas que têm potencial transformador, por terem potencial transformador, e a educação, cultura, sem nenhuma dúvida, elas também passam a ser alvo daqueles que não querem a libertação dos seres humanos e a construção de uma sociedade onde não haja dor em se amar como se ama, não haja dor em se ser como se é, não haja dor em ser mulher e não haja dor em ser
criança. Então, com estas conclusões, nós vamos estar encaminhando estas notas taquigráficas para estes segmentos do governo federal, vamos estar marcando com a Andifes e vamos estar sugerindo que criemos aqui um grupo de trabalho para que nós possamos fazer uma discussão permanente sobre a inclusão da terapia ocupacional em todas as políticas públicas, particularmente nessas 5 políticas públicas que dizem respeito à nossa própria libertação enquanto seres humanos, que pressupõe a liberdade, pressupõe a condição de termos a nossa vida pelas mãos, tendo consciência dela, e a possibilidade de transformá-la. Só gente faz isso. Só gente deseja, constrói desejo, e só gente tem a possibilidade de transformar a sua própria realidade. Terapeuta ocupacional transforma todos os dias a realidade. Por isso eu vou encerrar com uma frase de Guimarães Rosa, não é? Que ele diz assim, não, às vezes a vida, mas às vezes é por amor que a gente teme, não é? Mas ele diz, é por amor também que a gente carrega muita coragem e que constrói a coragem. Então, é por amor que nós temos profissionais que carregam tanta coragem e apostam tanto no outro, que todos os dias é negado, e termino como comecei, por uma sociedade que deixa os fiapos de vida, ou os fios de vida, nos escombros de tanta desigualdade e de tanta discriminação nesse país, ora bolas, que ainda nem fez os lutos do colonialismo, da escravidão e da ditadura militar. Vocês fazem isso todos os dias. Por isso, nós vamos caminhar neste grupo de trabalho para elaborarmos essas políticas, encaminharmos as notas taquigráficas para estes gestores e, ao mesmo tempo, marcar uma reunião com a Andifes para dizer que história é essa, porque a autonomia universitária, que foi tão importante para que nós pudéssemos construir a democracia e a liberdade, ela não pode ser utilizada como um instrumento de apartação e de opressão, para que nós não tenhamos a nossa sociedade tendo acesso ao trabalho que vocês desenvolvem todos os dias. Por isso, obrigada pela existência de vocês e obrigada pela participação nesta audiência pública que, como diz o poeta, ela é uma construção, ela é um ponto de chegada, mas diz o poeta que todo ponto de chegada, porque a vida é dialética, é também um ponto de partida. Um abraço. Obrigada. Vamos dar continuidade, então, à nossa audiência. Nós vamos agora passar para as pessoas que se inscreveram, para que possam fazer uso. É 3 minutos, as pessoas têm um período de 3 minutos, depois nós passamos para a mesa para 2 a 3 minutos, só para que possamos fazer o fecho da discussão. Então, estão inscritos, eu vou ler, a Sandra Jardene, a Luziane Feijó, Naum Mesquita, Leonardo Lima, Luciana Wertheimer, Célia Azevedo, Osmar Luiz, Adriano Conrado, José Carlos e Daniela Marques. São essas pessoas que estão inscritas, são 10 pessoas, e nós vamos então começar com a Sandra, por 3 minutos cada um. A gente vai ter uma certa rigidez no tempo, mas vamos passar para a Sandra Jardene, que aqui está na Secretaria de Saúde. Como essa audiência está sendo gravada, a gente solicita que as pessoas possam se identificar e identificar a entidade, se porventura que porventura estejam representando nesta audiência. Então, com a palavra a Sandra Jardene e, em seguida, a Luziane Feijó. Bom, primeiramente, bom dia a todos, e deixar aqui meu manifesto do Fora Temer.